A senhora da estância havia comprado sua estabilidade com uma mentira, mas a verdade oculta nos livros de Gaspar, a de que Maria era agora uma liberta grávida, forçava Elara a um novo dilema: proteger a fazenda ou arriscar a desgraça para proteger a criança livre que crescia na Bahia. O que aconteceria se a voz do sabiá finalmente alcançasse os ouvidos do vingativo Belmiro? A chegada de Dona Elara à estância sinuosa não trouxe a frescura esperada, apenas uma bofetada de ar quente e o cheiro à poeira antiga. Tinha 26 anos e a expressão de quem havia negociado demais com a má sorte, mas seus olhos, cor de mel, guardavam a determinação de quem protegia dois filhos pequenos. A terra seca do Nordeste se agarrava a tudo, desde os sapatos de couro lustroso até as rachaduras nas paredes da casa grande. Uma ferida aberta sob o sol de pino do ano de 1845. A arquitetura colonial, antes imponente, agora parecia encolhida, esmagada pelo silêncio opressor e a vastidão sedenta do sertão. O feitor, um homem rude e taciturno chamado Cícero, levou-a imediatamente ao quarto principal. O ar ali era espesso e morno, saturado pelo odor doce e enjoativo de ervas medicinais, fumo de rolo velho e suor febril. Na cama de dossel, sob o mosquiteiro esfiapado, jazia o homem que se tornaria seu marido, Senhor Gaspar de Queiroz. Ele não parecia ter mais de 40 anos, mas a doença o havia transformado em um esqueleto coberto de pele, cujos olhos, estranhamente brilhantes, eram as únicas partes vivas. O silêncio da casa era mais pesado que o calor, pontuado apenas pelo zumbido insistente das moscas. Dona Elara, murmurou Gaspar com a voz rouca, estendendo uma mão ossuda para ela. Seu toque era surprisingly forte, um que fez Elara sentir um arrepio gélido sob o vestido de algodão fino. Você veio. Pensei que o Nordeste a engoliria antes. Elara, a viúva-mãe, sorriu com uma calma que não sentia. O Nordeste me é familiar, Senhor Gaspar. É menos inclemente que a cidade. Ela se sentou na beira da cama, os olhos vasculhando o quarto. Notou um pequeno objeto de madeira sobre o criado mudo. Um pássaro entalhado, um sabiá tosco, cuja forma imperfeita contrastava com a riqueza arruinada ao redor. Era um plant que a intrigou. Por que um homem tão doente se dedicaria a uma escultura tão rude? Gaspar pigarreou, e o som seco parecia arranhar sua garganta. Vamos direto ao ponto. Minha saúde, você vê. Não me resta muito tempo. Meu primo Belmiro é um abutre. Ele herdará tudo se eu morrer solteiro e sem um herdeiro legítimo em vista. Seus olhos se moveram nervosamente para a porta, um de ansiedade. Você tem filhos, mas não tem nome nem proteção. Eu tenho a estância, mas sem legitimidade, ela morrerá comigo. A proposta de casamento por conveniência não era novidade para Elara. Sua única ambição era dar aos seus dois filhos, de 6 e 4 anos, o solo firme que ela nunca teve. Minha intenção é apenas a estabilidade, Senhor Gaspar. Ela respondeu, suas palavras pesadas e formais. As crianças precisam de uma casa permanente e um nome respeitável. Eu serei a sua esposa. Farei o que for necessário para legitimar a sua vontade.
Gaspar apertou-lhe o pulso novamente, e a febre de sua pele era quase insuportável. Você será mais do que minha esposa, dona Elara. Você será a minha tábua de salvação e a salvadora desta terra. Ele tossiu, um acesso violento que o deixou sem fôlego. Há um segredo que, se revelado antes do casamento e da consolidação do testamento, nos condenará a ambos, a vocês ao desamparo e à desonra, a mim ao inferno. A incerteza a atingiu com a força de um raio de sol atravessando uma fresta. O que poderia ser pior do que casar com um homem à beira da morte? Naquela noite, o primeiro ruído quebrou o silêncio da fazenda. Elara, incapaz de dormir no quarto de hóspedes abafado, saiu para o corredor para buscar um pouco de ar. A poeira fina flutuava na luz bruxuleante da lamparina. Ao longe, vindo da área dos escravos, a senzala, ouviu-se o som suave e melancólico de um canto. Não era um canto de alegria ou de trabalho, mas uma canção de ninar. Plant, cantada em voz baixa, quase um gemido, mas com uma doçura profunda. O som era perturbador e fora de lugar. Curiosa, Elara se aproximou da janela que dava para o pátio traseiro. Viu um vulto feminino parado entre as sombras, virado de costas para a casa grande. A escrava, cujas feições Elara não conseguiu distinguir na escuridão, balançava-se levemente, os braços cruzados sobre o ventre. De repente, a porta do quarto de Gaspar se abriu um pouco, e o feitor Cícero saiu apressadamente, seus passos pesados e apressados, levantando a poeira do chão de tábuas. Ele olhou diretamente para a senzala com uma expressão de intensa irritação. O que quer que estivesse acontecendo ali era uma fonte de tensão. A escrava parou de cantar abruptamente e desapareceu nas profundezas das sombras. Elara recuou rapidamente para dentro, sentindo o pulso acelerado. Cícero não a viu, mas o breve olhar que ele lançou na direção do canto a fez estremecer. Não investigue! A voz de Gaspar, estranhamente clara, veio da escuridão do seu quarto. Ele havia percebido. O que é segredo deve permanecer segredo até que o testamento esteja finalizado. Elara olhou para o pequeno sabiá de madeira que agora estava escondido sob a beira do tapete, deslocado por um chute acidental. Ela sentiu o cheiro forte do óleo de linhaça, úsaro para lustrar o assoalho, misturado ao calor seco. Ela pegou o pássaro, sentindo a aspereza da madeira. "E qual é a recompensa pelo meu silêncio?" ela perguntou. "A vida que você busca para seus filhos", respondeu Gaspar, sua voz agora retornando ao seu timbre rouco e fraco, "e talvez uma redenção para a minha alma." Elara sabia que estava prestes a entrar em um labirinto moral, mas a necessidade de proteger seus filhos era um motor mais poderoso do que qualquer medo. O sabiá de madeira pesava em sua mão, mas o canto noturno cheio de uma dor indizível permanecia em sua mente. O que a aguardava por trás da fachada de estância sinuosa era uma verdade podre, e ela estava prestes a descobrir o quão fundo teria que cavar para enterrá-la. Seu coração dizia que o segredo de Gaspar não era sobre herança, era sobre vida, e a linha entre honra e desgraça se tornava perigosamente tênue. Ela sentiu o suor escorrer frio pelas suas costas e compreendeu que o casamento seria apenas o começo de uma mentira muito maior. Mas para quem era aquele canto de ninar que ecoava pela escuridão da fazenda?
E por que o feitor o observava com tanta raiva? O calor do dia seguinte era impiedoso, cozinhando a terra do pátio e ressecando as gargantas. Elara, já vestida para a formalidade necessária, inspecionava a casa, um esqueleto de riqueza decadente. Ela tentava se familiarizar com a rotina da estância sinuosa, observando os movimentos lentos e resignados dos poucos escravos, cujas figuras se moviam como sombras sob o sol forte. Seus filhos brincavam sob o olhar atento da velha ama de leite, alheios à trama que a mãe tecia para eles. Gaspar a chamou à sala de estar, um espaço que fedia a mofo e desuso. Sentado em uma poltrona de jacarandá, ele parecia um pouco mais forte, a febre talvez em um breve recesso. Cícero me informou que você estava a perambular ontem à noite. Ele disse, sem rodeios. Seus olhos perfuraram os dela, sem acusação, mas com um de aviso silencioso. Eu lhe disse, Elara, curiosidade aqui pode ser fatal, não apenas para a sua reputação, mas para a minha estância. Eu só buscava ar fresco, ela respondeu mantendo a voz firme. É difícil se acostumar com o cheiro dos remédios e a falta de ventilação. Ela não mencionou o canto de ninar, nem a estátua de sabiá que agora guardava dentro de sua bolsa de veludo. Ela estava começando a colecionar seus próprios segredos. Gaspar sorriu fracamente, e era um sorriso sem alegria, repleto de amargura. Entendo, mas as noites do Nordeste guardam mais do que ar fresco, minha noiva. Guardam também os ecos do passado. Ele estendeu a mão para pegar um copo d'água, mas seus dedos tremiam tanto que ele mal conseguia segurá-lo. O segredo, Elara, tem nome. É uma criança e é minha. A notícia a atingiu com um baque surdo, mas Elara manteve a compostura que a viúva aprendera. Uma criança ilegítima não ameaça o testamento, senhor Gaspar. A ameaça são as fofocas e os primos gananciosos. Não é a ilegitimidade que ameaça, ele sussurrou, a voz caindo ainda mais, quase engolida pelo calor. Ele se inclinou para a frente e o cheiro de suor e doença se intensificou. É a mãe, é Maria, ela é escrava. O ar pareceu rarefeito. Não era apenas a criança, mas a proibição social inquebrantável. A lei, e mais importante, as normas sociais da época de 1845 não tolerariam que um fazendeiro tão importante tivesse um herdeiro com uma escrava, especialmente se ele estivesse morrendo. A revelação de uma união desse tipo, mesmo secreta, condenaria Elara ao ostracismo e anularia qualquer legitimidade que ela buscava. Sua reputação, já frágil como viúva, seria destruída, e seus filhos expostos à vergonha. A redenção que ela buscava se transformaria em desgraça. E ela está grávida novamente, Gaspar acrescentou. E este era o final, a estocada fatal. É por isso que estou morrendo depressa. Belmiro está por perto, farejando. Se ele souber que Maria está esperando o meu segundo filho, ele a usará para me desonrar, e ela e as crianças serão vendidas e dispersas. Naquela tarde, Elara desceu à cozinha em busca de um pouco de café forte, o cheiro de lenha queimando e de fumaça acre misturando-se aos aromas de carne seca e feijão. Maria, a escrava, era uma mulher jovem, de pele cor de mogno,
com olhos profundos e uma beleza triste e serena. Ela estava moendo milho em um pilão, e o ritmo do seu trabalho era lento e exausto. Elara parou ao lado dela, ignorando a rápida e nervosa troca de olhares entre Maria e Cícero, que estava à sombra da despensa, afiando uma faca. O som estridente do metal contra a pedra. "O senhor Gaspar está mais fraco hoje", Elara comentou casualmente, pegando uma tigela de barro. Maria parou o pilão, olhando para o chão. "Ele vai melhorar, sinhá. Deus é grande." Sua voz era suave e havia nela uma doçura que Elara havia reconhecido no canto de ninar. "A sua criança", Elara sussurrou, e o coração de Maria deu um pulo perceptível, um silencioso que fez Cícero parar de afiar a faca por um segundo. "É um menino ou uma menina?" Maria ergueu os olhos e o medo estava lá, mas também um lampejo de desafio. "Eu tenho uma menina, ela tem 2 anos, o próximo." "Não sei." Elara sentiu o peso do sabiá de madeira na sua bolsa. Ela se lembrou de que o sabiá não era um pássaro de gaiola, mas um pássaro que só canta em liberdade. E o que acontecerá com eles quando o senhor Gaspar se for? "Não me atrevo a pensar", disse Maria, e desta vez o medo era tangível, uma nuvem fria pairando no calor da cozinha. "O feitor Cícero não gosta de nós. E o primo Belmiro, ele nos odeia." Cícero tossiu alto e jogou a faca afiada sobre a mesa de madeira com um baque seco, o som cortando o ar como um chicote. O cheiro de metal e óleo de faca preencheu o espaço. "A sinhá se preocupa demais com o que não é da sua conta." Ele rosnou, sua voz baixa e cheia de ameaça. Elara olhou para Cícero e depois de volta para Maria, sentindo o suor escorrer pelo seu pescoço. Ela não era uma heroína, mas uma mãe desesperada que tinha acabado de descobrir que o preço da estabilidade de seus filhos era a escravidão e a miséria de outros. Ela não podia simplesmente virar as costas para a fragilidade de Maria e a injustiça da situação. Ela deu um passo para trás. "Eu me preocupo com tudo o que está sob o teto do meu futuro marido, Cícero, e Maria está sob este teto." Ao sair da cozinha, Elara soube que Cícero era o abutre mais próximo, mas ela também soube que o destino de 2 mães e 4 crianças estava agora ligado por uma teia invisível de segredos e mentiras. E essa união, perigosa e condenada pelas normas sociais, a forçaria a um ato de ousadia que ela nunca imaginou. O casamento com Gaspar se aproximava, mas a verdadeira luta estava apenas começando. Proteger a herança, ironicamente, a família proibida que a ameaçava. O tempo era um rio seco e o casamento se aproximava a passos lentos, mas inexoráveis. Elara passava as manhãs na leitura de documentos e as tardes ao lado de Gaspar, que lhe ensinava os meandros da administração da estância sinuosa. Ela ouvia, atenta, sobre dívidas, gado e a importância de manter a produção de algodão, sentindo o cheiro de pergaminho antigo e a poeira que vinha dos livros empilhados. Ele insistia em detalhes financeiros, tentando transferir a responsabilidade para a viúva com a pressa de quem sabia que o fim era iminente.
O testamento está redigido, Elara, Gaspar confidenciou uma tarde, sua voz fraca. Mas só é válido com a nossa certidão de casamento. Ele fechou os olhos, exausto, e com uma esposa que garanta a legitimidade da minha vontade perante os olhos de Belmiro e do juiz de paz. A pressão aumentava. O primo Belmiro, um homem corpulento com um bigode grosso e olhos de porco, chegou à fazenda como um abutre, instalado na casa de hóspedes, sorvendo cachaça e fazendo perguntas indiscretas. Sua presença era uma ameaça constante, que pairava sobre a fazenda. Elara sentia o cheiro forte de suor e álcool quando ele se aproximava. Você é uma mulher corajosa, dona, Belmiro disse uma noite, apoiado no batente da porta da sala de jantar, impedindo a passagem. Ele sorria, mas seus olhos eram frios. Casar-se com um homem que já tem a alma na boca do padre. O que a move, senão a ambição? Elara sustentou o olhar dele, sentindo o calor do desafio. O mesmo que move você, Belmiro, a necessidade de estabilidade. Minha ambição é dar um futuro seguro aos meus filhos. É um direito, não um pecado. Direito, ele zombou, e o som era áspero como areia. Veremos se o direito de uma viúva pobre se sobrepõe ao direito de sangue. A lei é clara sobre heranças e ilegitimidades, e eu sou o primo legítimo. Ele deu um passo para trás, a sombra de seu corpo desaparecendo no corredor. O desafio estava lançado. Elara sabia que a única maneira de proteger Maria e a criança seria garantir que Maria e a herdeira ilegítima não fossem descobertas, antes que o testamento fosse validado com o casamento. Na manhã seguinte, Elara decidiu agir. Ela precisava de um elo com Maria, de um sinal de confiança inegável. Ela desceu ao lado dos fundos, onde Maria estendia roupas, o sol forte deixando o linho quase branco e queimando a pele de Elara. Ela parou perto do tanque de pedra, ouvindo o som da água pingando lentamente, uma escassez preciosa no sertão. Maria se virou, a surpresa em seus olhos. A Sinhá não deveria estar aqui. Cícero pode nos ver. Não me chame de Sinhá. Meu nome é Elara, ela disse, a voz baixa, quase inaudível por causa do som do vento seco farfalhando nas árvores mirradas. Ela tirou o sabiá de madeira de sua bolsa e o entregou a Maria. A madeira era áspera e ligeiramente oleosa. O senhor Gaspar fez isso para a sua filha. Ele queria que você o tivesse. Maria pegou o pássaro. Sua reação não foi de surpresa, mas de dor profunda. Seus dedos apertaram a pequena escultura. Ele me deu isto sim, quando eu disse que esperava o primeiro bebê. Ele disse que o sabiá é a voz da floresta que não pode ser silenciada. O pássaro era o plant que ligava as duas mulheres. Elara sentiu o cheiro de sabão e água suja vindo das roupas. Você precisa me dizer tudo sobre Belmiro. Qualquer coisa que possa usarmos contra ele. Ele não quer apenas a terra. Ele quer destruir o nome de Gaspar e, por extensão, o meu, Belmiro. Ele sempre esteve de olho em Maria, disse Maria sem olhar para cima, mas seus ombros tensos revelavam sua repetição. Ele vem aqui há anos, tentando convencer o senhor Gaspar a vendê-la, ou a mim, mas o senhor Gaspar nunca quis. De repente, houve um ruído seco e agudo vindo de trás do estábulo. O feitor Cícero havia esbarrado em um balde de metal. O som reverberou no silêncio do pátio, de perigo. Vá! Elara sussurrou, empurrando Maria gentilmente. Seja discreta.
E guarde isso. Ela apontou para o sabiá de madeira. É a única prova de que ele a amava. Se Belmiro o encontrar, ele saberá que Gaspar reconheceu a criança, o que será uma desgraça para todos nós. Maria acenou com a cabeça, os olhos cheios de lágrimas, e desapareceu na sombra da senzala. Elara sentiu o calor do sol em seu rosto, mas o frio do medo em seu estômago. Ela não estava apenas salvando Maria, mas também o seu próprio futuro. Se Belmiro revelasse a gravidez proibida, o casamento seria invalidado por pressão social, e Elara seria expulsa, seus filhos marcados pela desonra. Ela tinha que acelerar o casamento e garantir a herança, antes que o primo usasse a voz da floresta para gritar a verdade ao mundo. O dia da cerimônia se aproximava perigosamente. Elara precisava de um plano que garantisse a segurança de Maria, mas que não comprometesse o seu próprio futuro. O quarto de Gaspar cheirava a morte e jasmim silvestre, trazido por Elara para mascarar o odor da doença. A noite anterior ao casamento formal era tensa, e a fazenda estava inquieta sob a lua cheia. Belmiro, o primo, havia bebido demais e estava a roncar alto na casa de hóspedes, um som gutural que parecia a respiração da própria estância. Elara sentou-se ao lado de Gaspar, que mal conseguia respirar, mas sua mente estava estranhamente lúcida. Eu ouvi Belmiro falando com Cícero hoje. Elara começou, baixando a voz para um sussurro. Ela sentiu a aspereza do lençol de linho sob seus dedos. Ele está convencido de que você esconde mais do que dívidas. Ele mencionou a sujeira da senzala. Um sutil de ansiedade. Gaspar apertou a mão de Elara e a febre de sua pele queimou-a. Ele sabe, ou suspeita fortemente, ele não parará até me desonrar, mesmo depois de eu estar morto, para garantir que o juiz de paz anule o testamento. Ele fez uma pausa, reunindo forças. Maria e a criança precisam sumir. Agora. Para onde? Elara perguntou, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. O sertão é vasto, mas a lei de quem tem posses é mais vasta ainda. Há uma tia no sertão profundo da Bahia. Gaspar tossiu, o som a rasgar-lhe o peito. Ela é pobre, mas respeita. O caminho é perigoso, mas Cícero a odeia, mas teme algo mais. Um segredo que só eu e ele conhecemos. Use isso. Ele estendeu-lhe um pequeno pedaço de papel amarelado, um plant que Elara mal conseguiu ver na escuridão. É uma carta de alforria pré-datada e forjada, para Maria e para a criança. É falsa, mas pode ganhar tempo. Use-a para comprar a lealdade de Cícero ou o seu medo. Elara guardou a carta, sentindo a textura fina do papel e o peso da mentira. Pelas 3 horas da manhã, antes que o primeiro brilho cinzento do amanhecer manchasse o céu, Elara dirigiu-se ao barracão de Cícero. A escuridão era completa e o ar estava frio, com o cheiro de terra molhada pelo orvalho noturno e fumo. Ela bateu na porta de madeira tosca. — Quem está aí? Cícero perguntou, sua voz cheia de desconfiança e sono. — É a sinhá Elara. Precisamos conversar. Agora. O feitor abriu a porta, a luz de sua lamparina revelando seu rosto severo, a barba por fazer. Ele vestia apenas calças, e o cheiro forte e rançoso de suor e couro exalava dele. — Não é hora para visitas, sinhá. O senhor Gaspar está morrendo.
É precisamente por isso? Elara sussurrou, entrando no barracão. O chão era de terra batida e o cheiro de mofo e pobreza era intenso. Ela foi direto ao ponto. Eu sei sobre Maria e sobre o que você e Gaspar fizeram há 10 anos, no pântano. Ela usou as palavras que Gaspar lhe havia dito como um código. O rosto de Cícero empalideceu sob a luz bruxuleante, e ele cambaleou para trás, apoiando-se na parede de tábuas. Seu de pânico era inconfundível. Ele tentou tossir, mas nenhum som saiu. O senhor Gaspar não teria. Ele me deu isso, Elara disse, tirando o pergaminho e estendendo-o. O pergaminho tremia um pouco em suas mãos. A alforria de Maria, forjada. Mas se Belmiro a encontra e a criança, a verdade sobre o pântano sairá. Você sabe que ele usará qualquer coisa para destruir o nome de Gaspar, e você será o bode expiatório para tudo. O juiz de paz lhe penduraria como um porco por isso. Cícero olhou para o pergaminho, depois para Elara. O medo era quase palpável, mais denso que o ar frio. Ele sabia que o segredo do pântano, uma transgressão legal e moral de 10 anos atrás, era mais perigoso do que a ilegitimidade de Maria. O que você quer? Cícero perguntou, a voz baixa e tensa, cheia de raiva contida. Ele parou subitamente de se mover, o que era de decisão. Eu quero que você leve Maria e a criança para a Bahia. Agora, você as fará desaparecer até que o testamento esteja validado e eu tenha controle da estância. Depois, eu vou liberá-lo do seu segredo. Você terá liberdade e uma pequena quantia em dinheiro longe daqui. Ela esperou, o coração a bater forte no peito, ouvindo o som distante do coachar dos sapos. Cícero pegou o pergaminho, sentindo a textura da escrita falsa. Ele olhou para o pássaro sabiá que estava visível na bolsa de Elara, o pássaro que ligava a viúva ao segredo do fazendeiro e à escrava. Você é mais perigosa do que eu pensei, sinhá Elara, e mais desesperada. Você está apostando tudo em uma mentira. Eu estou protegendo meus filhos, Elara respondeu sem vacilar. O seu segredo, a minha honra e a vida de Maria dependem de que você parta antes que Belmiro acorde. A escolha é sua. Cícero concordou com a cabeça. O cheiro de cinzas e carvão era forte em suas roupas. Partirei antes que o sol chegue, mas se Belmiro me encontrar, ou se você não cumprir a sua parte, eu voltarei para contar a verdade, não apenas sobre Maria, mas sobre o pântano. A negociação estava selada. Elara deixou o barracão, sentindo o alívio frio do ar da madrugada. Ela havia comprado o silêncio de Cícero, mas também o futuro de Maria e das crianças. Ela estava prestes a se casar com um homem moribundo para herdar a responsabilidade de uma família proibida e um segredo assassino. O casamento traria a estabilidade, mas o caminho para a redenção era muito mais sinuoso. O sino da pequena capela da estância sinuosa tilintou na manhã do casamento, um som triste e discordante que parecia lamentar a união. O calor de meio-dia já pesava e os poucos convidados, vizinhos distantes e o inevitável primo Belmiro, vestido em linho branco e com a expressão de um corvo esperando o banquete, suavam. Gaspar, pálido e frágil, estava sentado em uma cadeira ornamentada, incapaz de ficar de pé.
O cheiro de incenso barato misturava-se ao suor e à poeira. Elara estava vestida de rendas e seda, mas a alegria de uma noiva era substituída pela determinação fria de uma estrategista. Ela sentiu o cheiro forte do óleo de cabelo de Belmiro enquanto ele se aproximava antes da cerimônia, oferecendo um brinde sarcástico. Que o Senhor a abençoe, dona Elara, ele disse, erguendo um copo de cachaça, e que a sua permanência aqui seja mais longa do que o esperado. É uma longa viagem de volta à cidade quando não se tem mais nada. Não se preocupe, Belmiro, ela respondeu, sorrindo com os lábios, mas não com os olhos. Ela viu o sabiá de madeira que havia deixado sobre o criado mudo de Gaspar, o plante propositalmente visível para que o primo o visse. Ela sabia que ele não compreenderia seu significado total, mas a presença de um objeto tão vulgar em um quarto rico despertaria sua desconfiança. Eu pretendo criar raízes profundas nesta terra. E a lei protegia a viúva. O juiz de paz, um homem gordo e impaciente, apressou os votos. A voz de Gaspar era um sopro trêmulo, mas audível. Elara respondeu com uma clareza que ecoava na capela selando o acordo. O beijo foi um leve toque de lábios, seco e sem paixão. Eles estavam casados. A estabilidade de Elara estava, teoricamente, garantida. Imediatamente após a breve cerimônia, no meio da sala de estar quente e abafada, o juiz de paz preparou-se para a leitura do testamento, um evento que Belmiro esperava avidamente. O cheiro de vinho azedo e carne assada pairava no ar. Antes que o juiz pudesse abrir o pergaminho, Belmiro interveio, seus olhos fixos no sabiá de madeira que Elara havia trazido e colocado em destaque na lareira. Ele parecia ter visto um fantasma e um de realização sombria atravessou seu rosto. Parem! Belmiro gritou, e o som era histérico, quebrando a formalidade. Eu tenho uma objeção. Este casamento é uma fraude e o testamento é inválido. Silêncio, senhor! O juiz de paz vociferou, batendo o punho na mesa. O gesto fez a poeira subir. O senhor Gaspar! Belmiro continuou, apontando para o sabiá de madeira, seu dedo tremendo. Ele havia reconhecido o estilo rude da pequena escultura. Ele próprio havia visto artefatos semelhantes sendo vendidos pelos escravos por trocas no mercado. Ele tem uma amante, uma escrava que ele pretendia alforriar para herdar a estância, e ela está grávida novamente. Um murmúrio de horror percorreu os convidados. A alegação era uma afronta direta às normas sociais. Elara se levantou, a calma em sua voz contrastando com a fúria de Belmiro. Ela sentiu o peso do anel de casamento em seu dedo, o peso de sua nova responsabilidade. Onde está essa mulher, Belmiro? Onde está essa criança? Belmiro sorriu triunfante. Eu mandei Cícero, o feitor, procurá-la esta manhã. Ele me disse que ela estava escondida na cabana. Cícero não está mais aqui, Elara informou, e o choque na multidão era um audível. Ela sentiu a secura na garganta. Ele partiu na calada da noite. E se ele a procurou, ele deve ter descoberto a verdade. Belmiro olhou para o sabiá e depois para Elara, o entendimento incompleto o atingindo. Que verdade! A escrava e a criança devem estar aqui. A verdade, disse Elara, mantendo a voz baixa, é que Cícero fugiu com o gado da estância, e ele levou a mulher e a criança. Ele usou a confusão,
da doença de Gaspar e a iminência do casamento para roubar a nossa propriedade mais valiosa. Ela sentiu o cheiro do medo e da incredulidade. Cícero era um ladrão, Belmiro, não um guardião da moralidade. E você o ajudou indiretamente a fugir, distraindo-se com a minha presença. O juiz de paz olhou para a porta aberta, por onde o feitor deveria ter entrado. A ausência de Cícero, o desaparecimento da escrava e o desvio do gado, um roubo vergonhoso, tornava a história de Elara mais plausível do que a alegação de herdeiros secretos. A ilegitimidade era socialmente punível, mas roubo de gado era uma ofensa criminal grave que justificava a fuga do feitor. O juiz, aliviado por uma explicação socialmente aceitável, bateu novamente na mesa. Não há provas. As acusações são infundadas. Continue a leitura do testamento. Belmiro ficou lívido. Mas o pássaro, a criança? Um brinquedo de escravo, Elara disse com um encolher de ombros. Talvez o senhor Gaspar tenha comprado de Maria. O que isso prova senão sua doença e sua generosidade? O plano funcionou. A fuga de Cícero, sob o pretexto de roubo, era a cortina de fumaça perfeita para o desaparecimento de Maria e da criança. A alforria falsa e o dinheiro de Gaspar garantiram o seu silêncio, e agora o testamento estava prestes a ser lido, legitimando Elara como a única herdeira. Ela havia salvo a si mesma e, mais importante, a família proibida de Gaspar. No entanto, ao olhar para Gaspar, Elara viu que a luta por sua alma ainda não havia terminado. Ele a olhou com uma expressão de gratidão e uma dor profunda. A redenção havia sido comprada com uma mentira, mas a verdade do pântano ainda pairava sobre eles. Um segredo que Cícero poderia revelar se a sua liberdade fosse ameaçada. Elara agora era a senhora da estância sinuosa, mas a sua paz dependia do silêncio de um fugitivo. O preço da estabilidade era a cumplicidade na dissimulação. Os meses seguintes trouxeram um período de luto superficial e uma nova, embora precária, estabilidade. Gaspar de Queiroz morreu 10 dias após o casamento. O testamento lido e validado com Elara presente, selando o destino da estância sinuosa. Ela sentiu o cheiro da terra fresca remexida na cova e o peso da sua nova vida. Belmiro ainda rondava, mas sem Cícero ou Maria como prova, suas acusações tornaram-se o mero resmungo de um parente despeitado. Ele partiu, prometendo vingança e desgraça, um que pairava no horizonte. Elara se tornou a senhora da estância, e seus filhos finalmente tinham um lar, onde o cheiro de poeira e flores secas substituíam o mofo dos aluguéis temporários. Ela trabalhava incansavelmente, lutando contra a seca, as pragas e as dívidas que Gaspar havia escondido. Mas a paz era ilusória, construída sobre mentiras e segredos enterrados. Ela enviava regularmente uma pequena quantia de dinheiro para o endereço da tia na Bahia, um esforço para manter o silêncio de Cícero. Certa manhã, enquanto revisava os livros de contabilidade empoeirados de Gaspar, ela encontrou algo estranho. Uma linha de crédito não identificada para um negociante de tecidos de Salvador. Estava disfarçada, mas os valores eram excessivamente altos para o que a estância produzia e as datas estranhamente próximas ao período de seu casamento. O livro cheirava a tinta velha e couro. Ele estava cobrindo as despesas da fuga. Ela murmurou para si mesma.
Mas havia um último pagamento, marcado com 3 cruzes, que era incomum e grande, de dúvida a atingiu. Por que um pagamento tão alto, tão tarde? Ela sentiu a rugosidade do papel sob seus dedos enquanto tentava decifrar a caligrafia de Gaspar. Dias depois, o mensageiro do correio, um garoto magro e sujo de poeira, entregou a Elara uma carta, o papel grosso com o selo de cera de Salvador. O cheiro da cera de abelha era doce, mas o conteúdo amargo. Ela reconheceu a caligrafia. Não era de Cícero, mas de uma mulher. Elara abriu o envelope em seu quarto, o único lugar onde ela podia ter privacidade da velha ama de leite e das outras criadas. A carta era de Maria. Senhora Elara, eu sei que você pagou o Cícero e sou grata. O sabiá de madeira está aqui comigo e ele canta todos os dias. Mas o Cícero, ele não veio. O choque a atingiu com a força do calor do meio-dia. Cícero não havia levado Maria. Alguém o havia feito e Maria pensou que tinha sido Elara quem havia providenciado sua fuga. Elara releu o trecho. Se Cícero não havia levado Maria, ele havia recebido o dinheiro para si e fugido por causa do segredo do pântano, não para ajudar Maria. Ele tinha a carta de alforria falsa e o dinheiro, mas Maria e a criança tinham escapado de outra forma. O último e alto pagamento a Salvador, marcado com as cruzes, não era para a fuga, mas sim a compra de Maria e da primeira criança feita por Gaspar antes de morrer. Ele havia alforriado Maria e sua filha legalmente, antes de se casar com Elara. Gaspar não havia mentido sobre o segredo para se proteger da desonra. Ele havia mentido para proteger Elara do risco de se envolver em um crime. A verdade era que Belmiro tinha razão em parte. Gaspar havia alforriado Maria e a criança e providenciado sua fuga para a Bahia, e usou o casamento com Elara como uma cortina de fumaça. Ele sabia que se Elara, a viúva, fosse flagrada ajudando uma escrava a fugir, ela seria desonrada e perderia tudo. Ele a usou como um escudo social para a redenção de Maria e para a redenção de sua própria alma. O casamento era a sua última penitência e a compra da alforria, o seu ato final de amor. O do sabiá a atingiu novamente. O sabiá canta todos os dias. Maria ainda o tinha. Elara dobrou a carta, o papel a tremer em suas mãos. Se Maria foi legalmente alforriada antes de Gaspar morrer e estava grávida de seu segundo filho, esse filho seria um homem livre. O testamento de Gaspar deixava a estância para Elara e seus filhos, mas não havia proibição de que os libertos vivessem nela, e o seu ato de redenção se tornara um fardo moral. Ela tinha a estabilidade que procurava, mas era uma estabilidade manchada por um segredo muito mais nobre e doloroso do que ela imaginava. Ela havia condenado Cícero, o único que sabia o segredo do pântano, mas que não era responsável pela fuga de Maria. E Maria, a mulher livre e grávida, estava viva e bem na Bahia, com a voz da floresta em sua mão. Elara, a senhora da estância, fechou a porta. Ela tinha que decidir agora. Ela revelaria a verdade sobre a alforria e o segundo filho, arriscando um novo confronto com Belmiro e a desaprovação da sociedade, ou manteria o segredo de Gaspar para proteger a estância e seus próprios filhos? O peso da verdade era mais pesado que o da mentira. Ela olhou pela janela, sentindo o cheiro da terra seca e do gado. Ela havia buscado a estabilidade para seus filhos,
Mas, em troca, havia herdado o fardo moral da liberdade de Maria. Ela tinha que garantir que o sacrifício de Gaspar não fosse em vão e que o sabiá pudesse cantar em segurança.